pastor. Sou pastor do Alexandre Alcântara. Sua glória, eu quero a palavra de Deus. No estado da Paraíba, em João Pessoa. Pregando a palavra de Deus para o Brasil. Já deixando a palavra de Deus para o povo que está reunido em lugares como Brasil. Caixa econômica, como aqui, por exemplo, restaurante popular, onde estiver pessoas reunidas, você pode ouvir a palavra do Senhor. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos no livro de Marcos, capítulo 16, capítulo 15, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem for batizado será salvo, e não crê, porém, será rejeitado. Eles deixaram a palavra naquelas regiões, naqueles lugares. Lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: e, aleluia, aquele povo recebeu o poder do alto do Espírito Santo. Jesus dizendo: e recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder do Espírito Santo, e sereis testemunhas em Samaria, na Judeia, em Jerusalém, e até os confins da terra. E essa palavra é viva. Também você me pergunta: mas para que ouvir? Para que esse louco está lutando aqui? Porque você tem que passar por Deus. A Bíblia diz que o sábio é aquele que põe as almas. Então, eu estou aqui mostrando a sua palavra, para que você venha se preocupar com a sua alma. Porque Jesus, quando deu uma ordem aos apóstolos, ele deu uma ordem para que eles pregassem e as pessoas crescem que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que o ser humano precisa. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a principal vida do ser humano hoje, a principal alegria, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Jesus falou isso para os apóstolos. Você precisa estar escrito lá no livro da vida. Porque vai haver um grande julgamento. Ele está perto. No livro de Daniel, capítulo 12, a Bíblia diz assim: e naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do povo, e haverá um tempo de tribulação tal qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo teu povo será libertado, todos os que forem encontrados e muitos daqueles que dormem do pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, tranca as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um deste lado da margem do rio, e o outro daquele lado, da margem do rio. Um disse para o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo serão até o fim dessas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre: e isto será por tempo de tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispensação do poder do povo santo,
todas essas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, como serão feitas essas coisas? E ele disse, segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, pois o perverso fará perversidades, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. Eu estou pregando, eu creio que aqui tem perverso para que você que é sábio entenda o mundo espiritual. Porque nós somos seres espirituais habitando em uma matéria perecível. A Bíblia diz que o corpo voltará para o pó de onde veio. A Bíblia diz que o espírito voltará para Deus que o deu. E a Bíblia diz que haverá um grande julgamento. Olha só. Eu digo essa passagem aqui no livro de Daniel. Você precisa estar registrado no livro. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Jesus revelou a Daniel, lá no livro de Daniel, mas ele revelou a João também, lá na ilha de Patmos, para escrever em Apocalipse sobre o grande julgamento. A Bíblia diz assim, João, revelado por Cristo Jesus, para escrever para que nós venhamos estar apercebidos sobre o tempo do fim. João Batista, João, aliás, discípulo, ele diz, eis que vinha um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu, e não se achou para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, serem colocados diante de Deus para serem julgados. Estava sentado sobre o trono, havia um livro, os livros da vida. E cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. Eu diria, dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o Hades e o inferno dará os seus mortos. E nós já viu, cada um para ser julgado. E a Bíblia diz também, mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, e assim morreu. Nós estamos no princípio do fim. Nós estamos vivendo já o Apocalipse. Se você não tem uma visão espiritual, peça a Deus que abra seus olhos espirituais para você ver o que está acontecendo no mundo. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus disse, olhai para a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabendo que os pastores verão, e o leite como todas essas coisas, sabendo que ele está próximo às portas. Amados, essas coisas que Jesus se referiu, as profecias, aqui o homem falou para Daniel, a ciência e o saber se multiplicará no tempo do fim. Nós podemos ver que a tecnologia se multiplicou de uma forma. Não se precisa mais de mão de obra humana nas fazendas para a colheita de soja e de milho. Você pega um aparelho celular, você fala com uma pessoa do outro lado do planeta Terra em questão de segundos. Uma criança nasce com 2 anos. A primeira coisa que ela quer é um aparelho celular. E não quer um desse fraquinho não. Apenas de tecla não. Que é um de última geração. A criança quando nasce, ela já nasce entendida. Você vê que a inteligência, ela encosta nos animais. Você vê que tem animal de estimação que é mais inteligente que ser humano. Jesus disse, ou se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, até dos escolhidos. Profecia cumprida. Você vê uma filha dessa.
aqui tem mais ou menos umas 300 pessoas. Bom, os animais da África, animais selvagens, não é doméstico não. Os animais estão dando exemplo de amor um pelo outro, mas de torcedor. Animais selvagens que ocupam e são capazes de enfrentar leões para defender o semelhante. Animais selvagens como hienas, que se juntam, animais selvagens como os cachorros selvagens, que deixa as mães dos filhotes para se sentinela e deixa os cachorros da toca e os alimento. E quando eles acham o alimento, eles enchem a barriga além do alimento, voltam e regurgitam e alimentam os que ficaram. Será que nós temos feito alguma obra para agradar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no grande dia do julgamento, irmãos? Repito, eu não será que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro ao grande dia do julgamento, irmãos? Porque a Bíblia diz que lá finalmente ele dará ordem aos anjos para lhe jogar no lago de fogo e fogo. Meu Senhor, amor. Olha que esse lago é espiritual e é eterno. Tem um mundo eterno nos esperando e nos esperando. O julgamento é assim, exceção, irmão. Tem uma pequena exceção, ou duas, aliás, as pessoas que dormiram no Senhor e forem arrebatadas as crianças. Essa é a exceção. O julgamento daqueles que se avertiram. Você vai receber o galardão deles. Vai entregar aqueles que, aleluia, fizeram por merecer. Mas por que eu trago essa mensagem para você? Para você estar preocupado com a sua alma. Porque ela vai morar a eternidade, irmãos. Porque Jesus, ele nos orientou. E a Bíblia nos orienta. E ele colocou o Espírito Santo dentro de mim para eu orientar você. Jesus disse, aleluia, estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. E são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que encontram. O caminho apertado e estreito, irmão. Jesus Cristo. Primeiro você tem que ouvir para crer. Depois você tem que confessar para ser registrado no céu. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Você quer ser confessado por Jesus diante de Deus? Ou quer ser negado? A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. Deus lhe deu um livre-arbítrio para você escolher o caminho largo e espaçoso ou o caminho estreito e apertado. Você faz a escolha. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é caminho morto. Deus é morte eterna. Olha só de pensamento para receber as almas. Está levando muito nesse tempo. Nós estamos no princípio da mente de Deus. Olha aqui essa. Mais de 1 milhão de pessoas morreram na terra nesses últimos dias. É a permissão de Deus. É a ira de Deus sobre a terra, irmão. E você não se preocupa. Você murmura, blasfema. Fala que os profetas estão doidos. E o pregador falou. Não tem temor no Senhor. Porque a Bíblia diz o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio. Hoje disse aqui a Daniel, os sábios resplandecerão.
vez de ter pecado, você tem que confessar. Mas Jesus se escreve, não tem nome do pecado, lá no céu. Porque ele disse, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Aquilo que é ligado na terra será desligado no céu. Para que todos que você pega aqui, a palavra de Deus diz assim, que até uma palavra frívola que nós dissermos será usada contra nós no dia do tribunal. O tribunal está bem pertinho. Jesus ele veio a primeira vez pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. A Bíblia diz no livro de João, o mundo é nós. Então também, eu sou filho de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor, Jesus veio. E Ele está até hoje deixando a palavra para você, pelo amor de Deus, que é Jesus Cristo. Eu não estou aqui brincando de pregar a palavra, não, irmão. Irmão, Jesus colocou essa palavra dentro do meu coração, que a mensagem não é minha, não. Para pegar toda a criatura. Porque Deus assim como criou os animais, Ele criou o ser humano. Primeiro, Ele diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser ao primeiro do seu nome. Isso é herdeiro dos céus que se torna filho. Só é filho que aceita Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, aceita Ele. Corra para os pés de Jesus enquanto você tem fôlego de vida, irmão. Porque depois da morte segue o juiz da vida de Deus. Não adianta o ser humano tentar buscar. A sua família tentar buscar a salvação da sua alma depois que você correr, aleluia. Depois que Deus tira o fôlego de vida, irmão. O ser humano, a alma dele é levada por anjos ou demônios. Parábola do rico e Lázaro, está aqui dentro. Então escolhe o caminho estreito apertado de Jesus Cristo. Sabe o que é estreito apertado? Você tem que perdoar o que lhe ofende. Você tem que guardar fundo de família. Você tem que renunciar a sua carne e seu desejo. Para entrar por esse caminho. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua vida. Quem não quiser, fique na sua vida. Só que lá no final tem um julgamento. Aí você que vai escolher para onde vai. A sua honra. Você vai decidir. Quem quiser ouvir essa palavra, está no Brasil. A maioria, meu irmão, está vivendo outra profecia que Jesus profetizou. E nos últimos